Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck E eu sou Elisa Luxim. e hoje nós vamos discutir os capítulos de Elamã 1 a 6. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Rebeca Mastroto Silva. Ela tem 33 anos, é de Sorocaba, São Paulo, mas mora em Florianópolis, em Santa Catarina, há 10 anos. Ela nasceu de bons pais e tem dois irmãos mais velhos. É membro da igreja desde que nasceu e foi missionária de 2012 a 2013 na missão Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela é casada há 8 anos, e professora de inglês. Ela atualmente serve como missionária de serviço para o BYU Pathway Connect e como professora do seminário da ALA. Ela gosta muito de ler, desenhar, assistir filmes e passar tempo com a família. Ela está tentando aprender italiano e desenvolvendo um novo hobby, que é a pintura em tela. Muito bem-vinda, Rebeca! Nós estamos muito felizes de te ter aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite de vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? E, claro, principalmente do Evangelho, que é uma grande parte, né, da nossa vida. É o que, pelo menos para mim, é o que sempre me moldou desde que eu nasci, basicamente, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Nada, é um prazer. Eu adorei as coisas ali que tu compartilhou, que tu gosta de fazer, os teus hobbies. Queria estar perto para fazer algumas dessas coisas contigo, porque a maioria dos teus hobbies são os hobbies que eu tenho também, que eu tenho interesse, então seria muito legal. Mas então, vamos começar. Rebeca, tu gostaria de começar compartilhando alguma coisa que tu te chamou a atenção, que tu gostou? Sim, com certeza. Eu gosto muito dessa parte de Alamã, porque às vezes a gente se pergunta, né? No livro de Mórmon, as coisas foram escritas exatamente para a nossa época, né? E muitas vezes eles citam, como cita aqui, questão de guerras e algumas contendas que havia naquela época, e a gente se pergunta, mas por que isso, né? E esses primeiros capítulos de Elamã, eu acho que é uma receita que mostra exatamente o que nós não devemos fazer como membros da igreja, como discípulos de Jesus Cristo, né? Porque é aquele famoso que ele fala ciclo do orgulho, né? Que a gente é abençoado, começa a prosperar e daqui a pouco a gente se torna orgulhoso. E aqui nesses primeiros capítulos ele repete esse ciclo várias e várias vezes, no caso mencionando os nefitas, né? E o que mais me impressiona é que hoje em dia isso acontece, às vezes de forma sutil, mas a nossa vida isso acontece sempre, né? Quando a gente começa a progredir, muitas vezes, a prosperar, a gente acaba se pegando, muitas vezes deixando um pouco de lado, às vezes, ou não dando prioridade às coisas do Senhor, né? E infelizmente isso é o que estava acontecendo com aquele povo. E algo que, quando eu estava lendo, também me lembrou um pouco de alguns capítulos atrás, do Capitão Moroni, quando o povo também estava tendo uma dissensão entre eles. Capitão Moroni ergueu o estandarte e quis lembrar o povo do que mais importava, né? De Deus, a liberdade, a família. E no caso aqui, os líderes da época, tanto Elamã quanto Nefe, Lei, eles fizeram a mesma coisa, né? Eles estavam tentando lembrar as pessoas do que era mais importante. Tanto que o capítulo 5 ele menciona Elamã ensinando para os filhos, né? Ó, lembra disso, lembra daquilo, e lembrando das coisas do Senhor, para que eles pudessem realmente se voltar ao Senhor, né? Eu acho que isso é parte importante da nossa vida, nós sempre tentarmos nos lembrar exatamente do Senhor e das bênçãos que nós recebemos do Senhor. Acho que isso faz com que o orgulho ele vá diminuindo um pouco, quando a gente percebe, a gente lembra, né, as bênçãos e percebe o quanto a gente precisa do Senhor. Gostei Eu achei muito. bem legal. Tu falou ali do ciclo do orgulho, que acontece com a gente de forma mais sutil, né? A gente vê aqui de uma maneira bem exacerbada, bem clara. Mas é difícil às vezes perceber quando o orgulho tá tomando conta da gente. Às vezes é tarde demais, é quando a gente já tá ali no ciclo do orgulho, na iniquidade, digamos. Ah, mas é legal ter em mente de estar sempre se perguntando, né? Como que o orgulho tá me afetando nesse momento na minha vida e me afastando de Deus? E meio que ter um checando assim com a gente mesmo constantemente,
Tava pensando agora até assim, uma maneira de fazer isso é no próprio sacramento, né? Que a gente tem essa oportunidade semanal de renovar nossos convênios. Só me deu essa ideia agora na mente, assim, pode ser alguma coisa que eu posso me perguntar, né? De que forma essa semana talvez eu deixei o orgulho tomar conta de mim? Como que eu posso sobrepujar o orgulho e me tornar mais humilde essa semana? Porque é de pouquinho em pouquinho e se a gente não percebe quando tá sendo sutil, às vezes é tarde demais. Nunca é tarde demais, né, pro Pai Celestial. Sempre tem o arrependimento, mas pode crescer de uma maneira que vai se tornar muito mais difícil de dar a volta, de, de se arrepender. Então, melhor, quanto mais cedo, melhor. Eu acho que esse tarde demais que tu tá mencionando pode ser quando tu se percebe brigando constantemente com o teu cônjuge, quando tu se percebe julgando as pessoas ao teu redor, né? Que não é tarde demais, mas eu acho que é quando a gente percebe, pelo menos pra mim, é quando o orgulho fica evidente, quando eu tô toda hora discutindo com meu marido, eu tô querendo estar certa, eu tô querendo provar pra ele que ele tá errado. E daí eu percebo que, opa, eu acho que eu deixei o meu orgulho me levar e eu preciso daí voltar para a base, eu preciso me arrepender, né? Preciso me humilhar, preciso buscar ao Senhor para que eu consiga ver as coisas de uma maneira, de uma perspectiva diferente. E eu gostei ali no primeiro capítulo, bem sobre esse tópico também, Rebeca, que tu mencionou. Porque aqui no primeiro capítulo a gente vê, né, a discórdia que aconteceu entre o Paoran, o Paanque e o Pacumeni, né? Que eram os três irmãos que estavam ali concorrendo pelo cargo político, né? Mas então a gente vê que a contenda entre os irmãos levou a um fim trágico para todos eles, né? Mas me chamou a atenção ali no versículo 17, mais ou menos na metade do versículo, diz assim. Na verdade, desculpa, no versículo 18. E aconteceu que, por causa de tantas contendas e tantas dificuldades no governo, os nefitas não mantiveram número suficiente de guardas na terra de Zaraenla, porque pensaram que os lamanitas não ousariam invadir o coração de suas terras para atacar a grande cidade de Zaraenla. E aqui a gente vê bem claramente a consequência daquela contenda, que foi o enfraquecimento da cidade, o enfraquecimento do povo, aí eles são conquistados pelos lamanitas. E eu sinto que é isso que acontece na nossa vida, quando a gente está deixando com que o orgulho tome frente, a gente daí está tendo contenda dentro da nossa família, constantemente tendo essas dificuldades, a gente está à mercê do inimigo, a gente fica mais fraco. E ele utiliza disso para poder nos influenciar de certa forma. E eu encontrei uma citação que eu queria compartilhar sobre esse assunto, que eu gostei bastante. É um discurso da Conferência Geral de outubro de 2021 e se chama A Paz de Cristo Desfaz a Inimizade, do elder Dale G. Renland. E ele diz assim: a união exige esforço. Ela é desenvolvida quando cultivamos o amor a Deus em nosso coração e quando nos concentramos em nosso destino eterno. Somos unidos por nossa identidade primária comum como filhos de Deus e por nosso comprometimento às verdades do Evangelho restaurado. Aí, essa é uma das partes do discurso que eu gostei, e daí a outra parte que eu gostei bastante fala assim: quando o amor a Cristo envolve nossa vida, abordamos as divergências com mansidão, paciência e bondade. Preocupamo-nos menos com nossas vulnerabilidades e mais com as vulnerabilidades de nosso próximo. Buscamos a moderação e a união. Não nos envolvemos em contendas de opiniões. Não julgamos aqueles de quem discordamos e nem tentamos fazer com que eles tropecem. Em vez disso, partimos do princípio de que aqueles de quem discordamos estão fazendo o melhor que podem de acordo com as experiências de vida que eles têm. E eu achei tão interessante essa citação. É o que a gente precisa estar de fato envolto no amor de Cristo, ou ter o amor de Cristo envolvendo a nossa vida para que a gente consiga ver as coisas dessa forma, especialmente nesse mundo maluco, né, que a gente vive. É cheio de discórdia, e cheio
a contenda, mas principalmente dentro do nosso lar. E daí outra coisa que eu pensei sobre isso é sobre como resolver conflitos de forma saudável, né? Porque não tem como não ter conflito no relacionamento. Não tem como os filhos não brigarem, como irmãos não se pegarem de vez em quando. Vai acontecer, faz parte, né? Mas eu acho que a gente já até falou sobre isso assim no passado, mas é importante aprender a resolver conflitos de uma forma saudável e produtiva, que vai fazer com que a gente se torne mais próximos. E daí tem uma seção no manual Fortalecer o Casamento, Fortalecer o Casamento, que é resolver conflitos. Para quem tiver interesse sobre esse assunto, recomendo, é muito bom. É interessante, enquanto você estava falando, eu lembrei exatamente dessa parte que ele falou sobre a gente levar em consideração a experiência das pessoas, né? Isso vai, porque isso mostra o jeito que a pessoa está agindo, vem exatamente disso, das experiências que ela tem, né? Do caráter dela. E tem um discurso que eu acho que é um clássico, que é Acautelai-vos contra o orgulho, do presidente Benson, né? E lá ele fala exatamente sobre isso, que o orgulho, ele se manifesta de várias maneiras, mas uma delas é a gente achar que a gente é melhor do que outro. Então, muitas vezes a gente acha que não, a minha experiência é melhor, o jeito que eu vivo é melhor. E se a gente começa a pensar dessa forma, a gente vai se achar melhor do que as pessoas e isso vai impedir com que a gente aprenda, muitas vezes, com as pessoas. Porque o orgulho também nos impede de aprender, de ser corrigido muitas vezes, né? Então, às vezes a gente vê isso em vários lugares, né, em vários cenários, dentro da família, na igreja, entre amigos. Às vezes a gente não, às vezes a gente pensa que não consegue aprender com certa pessoa, não consegue, não pode ser corrigido por certa pessoa, né? E esse sentimento ele traz essa desunião, né? A gente nunca pode se colocar nessa posição de achar que eu não consigo aprender ou eu não posso ser corrigido de certa forma, né? E a gente não só saber ser corrigido e saber corrigir com amor, né? Como você estava mencionando, às vezes os filhos brigam, saber achar ali, não, como que eu vou corrigir de uma forma que eles entendam. Uma frase que meu pai sempre falava quando eu e meus irmãos tinha alguma discussão era: não importa quem está certo, mas o que é o certo. Então, porque às vezes os irmãos têm essa mania, não, mas ele começou, ela começou, ele fez isso, né? Quer ser o certo da situação, né? O inocente. Ele fala, não, não importa quem está certo, o que que é o certo, o que que é o melhor para fazer agora. O melhor é parar de brigar, é se resolver, conversar, né? Então ele sempre falava isso pra gente. E outra frase que também tem nas escrituras, que fala que a discórdia, ela vem do inimigo. Então, o inimigo, ele começa ali exatamente na discórdia, acho que principalmente na família, que a gente convive 24 horas. Como você falou, é inevitável ter discussões ou ter coisas que a gente não concorda, porque você convivendo 24 horas com alguém não é fácil, né? Vocês têm, aí vem essas experiências diferentes que a gente tem, que vai se manifestar, né, na vida do casal, da família, né? Mas acho que a gente encontrar isso em comum e pensar o que que é o principal agora, né? O que que é o principal para a gente tomar essa decisão, não importa de quem foi a ideia, mas o que que é o melhor a ser feito nesse momento, né? Acho que focar nisso e isso nos levar ao Senhor, né? Ter esse enfoque no Senhor. O que que é o melhor em questão da nossa família viver o Evangelho ou fazer exatamente o que o Pai Celestial está pedindo de nós, né? E algo que a Elisa estava falando e que eu pensei também, você mencionou o sacramento, né? Que a gente pode, durante o sacramento, pensar exatamente sobre isso, como que o orgulho pode estar me afetando, né? E acho que é aí que entra a questão do lembrar, que fala muito nesses capítulos, porque na igreja a gente sempre é lembrado, e parece até das mesmas coisas, né? Ah, é oração, é ler as escrituras, é ir ao templo, parece algo repetitivo, mas é exatamente essa lembrança, essa repetição que vai fazer com que a gente reflita e seja mais humilde para se corrigir, né? Pensar, não, peraí, eu ouvi esse discurso, eu ouvi essa mensagem, ao invés de eu me ofender, o que que eu preciso melhorar nesse ponto, né? Acho que é aí que entra essa humildade para ir deixando o orgulho de lado. É muito legal todas essas coisas que foram mencionadas, porque é o que está acontecendo aqui nas escrituras e é o que está acontecendo na nossa vida, né? É incrível, realmente, como
como eles sabiam, que é o que a gente ia estar passando. E quando tu mencionou, acho que foi teu comentário, teu primeiro comentário, Rebeca, quando tu ressaltou ali o que os líderes estavam fazendo para tentar ajudar o povo a lembrar, me fez refletir sobre os meus pais também, sobre a minha mãe. E o trabalho que ela tinha de constantemente me lembrar de coisas. E daí eu pensei em mim como mãe hoje em dia, né? E o tanto que eu lembro a minha filha. O quão fácil é para as crianças esquecerem as coisas, porque eles, né, a mente deles tem várias coisas passando ao mesmo tempo, eles não têm a habilidade de focar como a gente tem, né? Ainda não tem o cérebro completamente desenvolvido. Imagino que o Pai Celestial vê a gente da mesma forma. Eles ainda não alcançaram o potencial completo deles e eles precisam de um lembrete completo, assim como eu preciso estar lembrando a minha filha de 11 anos e a Elisa precisa lembrar o filho dela de 3 aninhos, né? E mas eu fiquei só refletindo sobre esse papel, o quão importante ele é. Porque às vezes, como, sei lá, como mãe, como esposa, ou seja lá o que for, a gente às vezes fica irritada com a ideia de ter que lembrar. É algo que, para mim, eu sinto assim, tipo, é cansativo, que coisa chata. Pô, já não te falei quantas vezes, sabe? Já falei, como é que tu não lembra? Mas a realidade é que essa é uma parte essencial do nosso papel de, de mãe, de esposa, é lembrar, é ajudar as pessoas ao nosso redor se lembrarem, os nossos filhos a se lembrarem. E como líderes, nosso papel é ajudar também as pessoas que a gente serve a se lembrarem, seja de Jesus Cristo, ou seja lá o que for, né? Então, eu vi esse teu comentário e ver isso aqui meio que abriu um pouco a minha perspectiva. Eu acho que da próxima vez, se eu tiver que relembrar a minha filha de alguma coisa, eu vou lembrar que eu tô sendo constantemente, tô precisando ser relembrada constantemente de coisas, né? E que esse papel é um papel muito importante e que vai fazer uma diferença grandiosa na vida dela e que é muito melhor eu ter essa perspectiva do que eu ficar irritada. E é Muito mais. interessante. É interessante nesse sentido de pais, né? Porque aqui foi exatamente esse o motivo porque Lei e Nefe, que eram filhos de Lamã, foram tão fiéis, assim como o pai e o avô, né? Porque eles sempre eram lembrados, né, das coisas. Então, Elamã, ele sempre lembrava os filhos exatamente por isso, porque isso ajudou eles a permanecer fiéis, né? Ou até mesmo se um dia eles se afastassem, eles iriam lembrar, como aconteceu com Enos, né? Ele estava se sentindo meio perdido, ele lembrou das coisas que o pai dele falava, e isso fez com que ele se voltasse para o Senhor, né? Então, essa constante lembrança, né? É um exercício, nosso cérebro é como o corpo, né? Se eu não exercito, quando eu tenho que fazer um esforço físico, fica muito mais difícil de eu fazer, porque o meu corpo não está acostumado. E a lembrança é assim também, a memória, né? Quanto mais eu exercito o meu cérebro, mais fácil vai ser de eu lembrar e de eu fazer as coisas que eu preciso, né? Eu raciocinar e tudo mais. Esse do lembrar, eu achei muito legal que foi uma das razões pelas quais Elamã deu o nome dos filhos, né? De Nefe e Lei, uma maneira de lembrar da onde os exemplos do Nefe e Lei lá do início das Escrituras e buscar ser como eles são. E eu achei muito legal o que ele diz lá, Elamã 4, versículo 6. Eu vou ler a partezinha que te fala sobre isso. Eis que eu vos dei os nomes de nossos primeiros pais que vieram da terra de Jerusalém. E assim fiz para que, quando vos lembrardes de vossos nomes, e vos lembreis deles, das pessoas do Nefe e do Lei. E quando vos lembrardes deles, vos lembreis de suas obras. E quando vos lembrardes de suas obras, saibais que foi dito e também escrito que elas foram boas. Portanto, meus filhos, desejo que pratiqueis o bem, a fim de que possa ser dito de vós e também escrito o mesmo que foi dito e escrito sobre eles. E o que me chamou muita atenção sobre isso aqui, porque dar nome para os meus filhos foi bem difícil. O primeiro demorou, acho que 3 dias depois que ele nasceu, para a gente fazer a decisão. E os gêmeos demorou 5 dias depois de eles nascerem.
Mas pra gente, a gente queria muito colocar um nome de algum familiar ou um nome que tivesse algum significado de alguém importante, de alguém que eles também pudessem lembrar, né? E o nome do meu primeiro filho é um nome bem incomum, em qualquer lugar. A gente fala no Brasil, o nome dele é Imo, I-M-M-O. E as pessoas perguntam, é um nome alemão? Um nome é inglês? E daí nos Estados Unidos perguntam, é um nome brasileiro? Mas é o nome do avô do meu marido, que para nós tem um significado muito grande. Eu nunca conheci ele, mas ele foi a primeira pessoa conversa na família pela parte do pai do meu marido. E ele foi um grande homem, né? A história de conversão dele é muito bonita. Ele foi um homem muito fiel. Ele serviu como presidente do templo, aprendeu muitas línguas e tinha um conhecimento muito grande sobre o templo. Ensinou muitas pessoas lembram dele com muito carinho. Então, teve essa conexão, né? E é um desejo que eu tenho, de que o meu filho possa ouvir bastante sobre o Imo original, o primeiro Imo, para que ele queira seguir esse exemplo. E meus outros filhos, a gente colocou o nome do meio deles, né? O nome do meu pai e o nome do meu sogro, que são homens também que a gente admira, os meus pais, nossos pais. Mas não que as pessoas tenham que dar o nome dos filhos, dos parentes, ou seja lá de quem for, mas que existem várias maneiras da gente trazer essas lembranças para os nossos filhos. No caso de Lei e Nef, no caso dos meus filhos, isso foi uma das coisas que a gente tinha em mente. Mas o sacramento é uma maneira que a gente tem de se lembrar. Todo dia, quando a gente lê as escrituras, é uma maneira que a gente tem de se lembrar. A oração é uma maneira de a gente se lembrar que Deus existe, que Ele que está no comando e que a gente pode buscar Ele, que não depende de nós mesmos, do braço da carne. E eu acho interessante que essas respostas básicas que a gente tem, né, da primária, da igreja, são simplesmente isso. São diversas maneiras que Deus providenciou para que nós possamos nos lembrar, para que nós possamos nos conservar humildes e perseverar. E é bem interessante perceber em mim, quando o meu ciclo do orgulho, quando a parte do orgulho está começando, geralmente é quando eu tô meio que deixando de lado essas coisas. Quando eu paro de ser tão consistente nas coisas simples e pequenas, que eu começo a achar que eu sou a bambambam, bam, bam, que eu sou muito boa, que eu não preciso. Não que eu não conscientemente, né, pensar que eu não preciso de Deus, mas de achar que eu sou boa porque eu sou muito boa, entendeu? E ao invés de achar que, na verdade, todas as coisas boas que eu estou conseguindo fazer são porque Deus está do meu lado, porque Ele está me apoiando e que a mão dele está nisso tudo. Então, eu achei bem legal esses capítulos, essa sessão, que mostrou diversas maneiras que a gente pode ter para continuar humilde, que é o oposto, né, do orgulho. É muito interessante isso que você falou do Senhor estar do nosso lado, né? Porque no capítulo 4 no versículo 13 ele fala que uma das consequências da iniquidade do povo, ele fala que foi assim, ele fala assim, ó, e por causa dessa sua grande iniquidade e vanglória pela própria força, foram abandonados a sua própria força. Ou seja, eles estavam se achando tão bons, né? E começaram a se tornar tão orgulhosos que o Senhor, então tá bom, concordou. Então, vocês acham que vocês são tão bons? Então, o Senhor abandonou eles na própria força, deixou eles sem essa mão do Senhor, né? O Senhor simplesmente se afastou. E muitas vezes isso acontece na nossa vida, né? A gente começa a como você falou, né? Começa às vezes a achar que a gente é bom, ou começa a esquecer um pouco do Senhor, porque está progredindo nisso, ou fazendo isso e aquilo, e o Senhor acaba deixando a gente, então tá bom, tome as suas decisões sozinhos, faça do seu jeito, e daí quando não dá certo, quando a gente bate a cara, aí que a gente, opa, peraí, o que que aconteceu? Onde é que eu errei nesse caminho, né? Aí que a gente tem que voltar e falar, não, peraí, é que eu realmente me afastei um pouco do Senhor, né? Então, o Senhor muitas vezes deixa, né, com que a gente
faça o nosso próprio caminho, e mesmo se a gente estiver se afastando dele, ele deixa, porque as consequências, ele sabe que muitas vezes as consequências é uma forma de a gente aprender, né? Uma forma de a gente perceber onde a gente está errando e se voltar para ele, né? Então, eu acho interessante porque isso aconteceu com aquele povo, exatamente isso. O Senhor simplesmente deixou eles à própria força deles e não tinha mais a mão do Senhor na vida deles, né? E eu imagino que isso é um estado terrível. Infelizmente, na minha família, a gente tem alguns parentes próximos que se afastaram do Senhor já faz um tempo. E eu vejo que eu olho assim para eles, eu nem reconheço mais, parece outra pessoa. E eu percebo isso, poxa, eles realmente estão abandonados à própria força deles, porque eles se afastaram do Senhor, né? E é algo muito triste, às vezes a gente fica pensando o que que eu posso fazer para ajudar, o que que eu posso. Mas por mais que a gente fale, isso depende da pessoa, né? Depende de cada um de nós querer realmente ter o desejo de voltar ao Senhor, realmente perceber o caminho que eles estão fazendo, né? Qual é a consequência do que eles estão escolhendo agora, né? E talvez eles só vão perceber isso daqui a muito tempo, infelizmente, né? Mas a gente ainda tem esperança no Senhor, como foi falado antes, né? Nunca é tarde demais. Então a gente ainda tem esperança de que vão se voltar ao Senhor novamente e ainda tem tempo de se arrepender, né? Eu gostei muito disso que tu ressaltou, Rebeca, porque a gente viu alguns capítulos antes em Alma a importância de ter a sabedoria de Deus, né? Ali Moroni, os estratagemas que ele utilizava, né? Apesar de ele ser um homem muito experiente, um capitão de guerra e ser forte, sábio, né? Todas aquelas tem uma lista de qualidades ali, né? De Moroni, ainda assim ele buscava a Deus. E daí por causa disso, eles criaram coisas incríveis, né? Eu acho muito engraçado, voltando um pouco, né? Lá nos Zoramitas, a parte dos Zoramitas mais pobres que foi expulsa das sinagogas, né? Eles foram expulsos das sinagogas por quê? Porque eles não tinham as roupas mais refinadas, né, para entrar dentro das sinagogas. Aí o que que aconteceu com os Zoramitas mais altivos que ficaram nas sinagogas? Acabaram se afastando, se uniram aos Lamanitas, que não usavam roupa. Né? E daí, detalhe, não usavam roupa, mas eles eram muito sábios, eles eram muito bonitos. Acabaram se juntando com o povo, né? Que daí perde a guerra porque não tem roupa suficiente. E Deus A ironia. a ironia. Mas Deus preparou os nefitas, né, a sabedoria de Deus, para que eles estivessem protegidos. Depois, daí os lamanitas, ok, então a gente precisa de roupa. Aí eles vão lá, colocam roupa, armam o exército deles, que nem os nefitas. Quando eles chegam para batalhar, aí os nefitas, além de estarem armados e bem protegidos, eles tinham fortificado as cidades. Eles estavam sempre. Não, desculpa, eles não conseguiam nem chegar perto da porta da cidade, tão fortificado que estava, né? Exatamente. Então, de novo, né? É a sabedoria de Deus. Sem Deus, a gente pode fazer progresso, pode aprender algumas coisas ali, pode, né? Mas com Deus, você vai fazer muito mais progresso na sua vida. As possibilidades são infinitas. Literalmente, coisas que eles nem imaginavam na época que seria possível. Com Deus, eles conseguiram fazer. E é triste ver que esse povo, algumas gerações depois, esqueceu completamente disso e tá ali achando que com o braço da carne eles vão conseguir vencer alguma coisa. O que eu acho muito interessante é várias pessoas com quem eu já conversei que decidiram que não acreditam mais em Deus. Uma das coisas que elas dizem no final é: Mas eu sou uma pessoa boa. Eu só achei irônico, né? Porque eu tava falando mesmo de mim, né? Quando eu tô me achando, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou, né? Eu sou a bambambam, eu sou muito boa. É essa ironia de no final achar que depende de mim. Eu sou uma pessoa boa. O resto não importa. O importante é que eu sou uma pessoa boa. E daí também tem todas a nuance, né, do que significa ser uma pessoa boa, né? É não fazer o mal? Ou o que está por trás de ser uma pessoa boa? Mas acho que essa é a questão de parar de pensar, eu sou uma pessoa boa ou má. Não importa. Eu sou uma pessoa quebrada, digamos, né?
eu sou dependente da graça de Deus, da graça de Cristo. Não importa o que eu faça, eu vou continuar sendo dependente. Não importa quão boa eu seja, não importa quanto de bem eu fizer, eu continuo dependendo da graça de Cristo. E eu acho que essa é a humildade, eu acho que é isso que a gente pode falar, as pessoas que não acreditam mais em Deus, mas isso é o problema delas, né? O meu problema, eu tenho que focar no meu problema, que é quando eu não deixo de acreditar em Deus, mas quando eu começo a me apoiar na minha própria vanglória, né? Como a Rebeca leu ali, na vanglória pela própria força. Tem, assim, na nossa própria força, e aí, enquanto a Rebeca falava, eu percebi o meu ponto fraco de orgulho no momento da minha vida. Eu tô morando com meus sogros, e eu me vejo muitas vezes meio que rejeitando ou não querendo a ajuda deles, né? E se a gente for pensar, pode ser que, tipo, eles são como o braço de Deus sendo enviado para me ajudar, né? E eu me vejo muitas vezes sendo orgulhosa, do tipo, não, é minha vida, eu sei melhor, é meu filho, eu vou fazer do meu jeito e tu não dá palpite nenhum. Não que eu fale isso pra eles, né? Ia ser muito mal educado, mas que afinal eu sou uma pessoa boa. Mas Mas, assim, esse orgulho que eu tenho de não querer aceitar a ajuda que, de bom grado, os meus sogros estão dispostos a me dar e que, de uma maneira, é a ajuda que Deus pode estar me dando agora. E eu quero confiar no meu próprio braço, eu quero rejeitar a ajuda dos outros e ser orgulhosa. Ao invés de ser humilde, falar, pô, tu quer me ajudar? Valeu então. Aceita ajuda, né? De ser mais humilde. Então, foi o puxão de orelha que Deus acabou de me dar. É porque muitas vezes, quando, principalmente as pessoas à nossa volta, às vezes dão um conselho, alguma coisa, às vezes a gente já fica assim, não, mas às vezes a gente se sente ofendido com você, não, ele tá me dando conselho porque ele acha que eu não sei, eu acho que eu não vou, não sei fazer, mas não é. É a experiência que a pessoa tem, ela tá tentando te passar, né? Eu acho que é exatamente isso, essa humildade de aceitar, mesmo se você não vai fazer aquilo que a pessoa aconselhou, mas você ouviu, você pensou a respeito daquilo, né? Você está sendo ensinável, né? Está refletindo a respeito daquilo que a pessoa falou e percebendo, no meu contexto, na minha vida, encaixa ou não encaixa, mas você leva aquilo com você, né? Não simplesmente ignora ou pensa que, eu não preciso desse conselho, joga fora, né? E muitas vezes a gente faz isso com o Pai Celestial, né? Como a gente estava falando, na igreja é questão de repetição. A gente sempre ouve oração diária. Às vezes tem dia que a gente não ora. As escrituras estudar diariamente. Tem dia que não. Fazer jejum. Às vezes a pessoa é boa, ela faz jejum, mas a oferta dela não é uma oferta generosa, né? Então, às vezes a gente também deixa de ouvir algumas coisas que os nossos líderes estão falando, os profetas, o Senhor está nos falando, e a gente quer fazer de um jeitinho que, não, esse aqui tá bom, aquele morno, né? Não, eu sou uma pessoa boa, né? Aquele morno, não sou nem excelente, mas também não sou uma pessoa ruim, né? E o Senhor fala nas Escrituras que o morno não vai estar muito bem, né? A gente precisa realmente se esforçar para ser o melhor que a gente pode, dentro da nossa capacidade. Eu fiquei refletindo esses dias, não sei se vocês acompanham as Olimpíadas, porque eu adoro acompanhar essa época de Olimpíadas. E uma coisa que eu fiquei refletindo muito, que eu até compartilhei com meus alunos do seminário, às vezes a gente vê aqueles atletas fazendo aquelas coisas que parecem impossíveis com o corpo físico, né? Isso porque eles chegam ao extremo, eles se esforçam ao extremo, né? Então, mesmo quando está doendo, eles vão e continuam fazendo, independentemente da dor, porque eles querem alcançar esse nível, né? E muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer um sacrifício, digamos, espiritualmente, para chegar num nível assim. Às vezes a gente não está disposto a acordar mais cedo para ir ajudar alguém, às vezes não está disposto. Eu falei isso para o jovem do seminário, então eu já peguei no pé, né? Acordar cedo para ir no seminário, que o seminário é às 6 horas da manhã. Às vezes a gente não está disposto a deixar o cansaço de lado para ajoelhar e fazer uma oração antes de dormir. Estou muito cansado, meu dia foi corrido. Então, às vezes a gente não. A hora que está doendo, a gente desiste, a gente deixa de lado, a gente não se esforça para alcançar mais, né, o nosso potencial. É como fala aquela escritura: eu não posso correr mais do que minhas forças o permitam.
mas ao mesmo tempo o Senhor espera que eu corra exatamente até onde eu conseguir. Não quer dizer que eu tenho que ficar parada, eu tenho sim que correr, correr até onde eu conseguir. E isso espiritualmente para nós é ter esse esforço diário de fazer o que o Senhor pede, né? E o próprio presidente Nelson ensinou recentemente que o Senhor, ele ama o esforço. Então, por mais que a gente não vai ser perfeito, por mais que talvez um dia acabe falhando, mas o Senhor, ele ama esse esforço da gente se arrepender e voltar e tentar de novo, né? Continuar fazendo o que o Senhor, ele pede e tentar cada vez melhorar, né? Ter essa autoavaliação de ver onde que eu posso melhorar, pedir ajuda do Senhor, perguntar. Isso é algo que eu me pego, às vezes eu tenho, às vezes, um pouco de medo de perguntar para o Senhor onde que eu posso melhorar, porque às vezes a gente tem medo da resposta, né? De, ai, não, eu sei, realmente. Aí a gente ouve a resposta e fala, ok, eu já sabia que eu tinha que melhorar nesse ponto, eu precisava de um incentivo, né? Então, o Senhor, ele nos lembra exatamente isso, ó, é aqui que você tem que melhorar, então vai lá, se esforça, né? Seja disposto a fazer sacrifício realmente. Eu gostei muito disso que tu mencionou, porque, na verdade, deixa eu ler uma escritura aqui que eu acho que daí eu conecto as duas coisas com o que tu falou, com o que eu estava pensando. No capítulo 5 versículo 12, que é aquela escritura clássica, né? Mas eu vou ler só o comecinho dela. E agora, meus filhos, lembrai-vos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo, e daí continua ali a escritura, é, me chamou a atenção a palavra construir. O nosso discipulado, o nosso trajeto, na vida é uma construção. E isso que tu falou, o exemplo que tu deu ali das Olimpíadas, né? Um atleta, ele não começa a treinar um ano antes das Olimpíadas e vai para as Olimpíadas e ganha medalha de ouro, né? É uma construção, é uma jornada, leva tempo, né? E eu acho que como toda construção tem os seus altos e baixos, a Elisa, né, cresceu com o pai dela construindo, ela deve estar bem familiarizada com a vida de construção, né? Tem épocas que a construção anda mais rápido, tem épocas que fica um tempo parado, né? Às vezes tu precisa de mais fundos, né, para ter mais material e tal. E é a mesma coisa no Evangelho, a gente vai estar construindo, é um tijolinho de cada vez, e, e aos poucos, é as escolhas que a gente faz diariamente para seguir ao Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não esteja se sentindo bem, quando você faz a escolha e a tua oferta naquele dia talvez seja 50% do que tu poderia oferecer em outro dia, mas naquele dia 50% é o teu 100%. Eu sinto que é isso que conta para o Pai Celestial. É o que tu disse, né, Rebeca? É o esforço. O Senhor ama esforço. E quando a gente faz um sacrifício, mesmo que seja pequeno, para servir a Deus, eu sinto que Ele magnifica o nosso esforço, Ele consagra aquilo que a gente pode dar, né? E eu percebo isso muito na minha vida, assim, ultimamente. Não é sempre que eu posso dar o meu 100%, mas eu dou tudo que eu posso dentro da minha capacidade, e o Senhor tem consagrado esses meus esforços. O que eu acho interessante também é que esses esforços, voltando ao exemplo da Olimpíada, foi um dos pensamentos que eu tive durante as Olimpíadas, porque eu fui olhar a Rebeca de Andrade, né? E também outras atletas, que elas já participaram de mais Olimpíadas ou de mais competições. Mas se você vai ver nas primeiras competições que elas participaram, elas não ganharam medalha, ou elas ganharam uma medalha menor, digamos, de bronze, ou ficaram em quarto lugar. Porque eu pensei, né, pô, tem todas essas bambambãs, mas aí tu vai pra Olimpíada e tu vai lá e fica em 10º lugar. Que chato, né? Imagina as meninas que estão em 10º lugar. E uma coisa bem interessante, eu não sei se é a regra, mas que eu observei, geralmente as que ficam em colocações mais baixas, elas tendem a ser mais jovens. Não todas, não é a regra geral, mas a vida de um atleta, ele vai para uma Olimpíada várias vezes. Não é uma vez na vida. Então ele vai para a Olimpíada, tá no início da carreira dele, ele tá melhorando, tá
progredindo, ele vai ficar numa colocação mais baixa. Fora o fato que ele já tá nas Olimpíadas, né? Que já, uau, impressionante. Mas, e eles continuam. Treina mais 4 anos, treina mais 4 anos, e às vezes conseguem participar de várias Olimpíadas, até eventualmente conseguir uma medalha. Ou às vezes não necessariamente termina a sua carreira e não consegue necessariamente uma medalha, mas existe um progresso. E o que eu pensei, inclusive com a questão do orgulho, né? Que nesse discurso que a Rebeca mencionou do Account Reliables com orgulho, fala sobre a ideia de orgulho também, a de comparação, que às vezes a gente pode cair nessa ideia de orgulho quando a gente recebe o 10º lugar, de se achar um coitadinho e começar a se comparar com a Rebeca de Andrade, né? A gente deu o nosso máximo, a gente deu o nosso esforço, era o melhor que a gente podia, porque a gente está construindo o nosso alicerce ali, mas o meu melhor é diferente do meu vizinho. E às vezes eu me vejo pecando nisso, assim, fazendo essas comparações com outras pessoas, não necessariamente achando que as outras pessoas são menores do que eu sou melhor que elas, mas às vezes até achando que eu sou pior do que elas. E o que acontece quando nessas situações é que eu me sinto uma vítima, e aí a tendência que eu vejo em mim mesma é começar a procurar defeito na outra pessoa, para eu não me sentir tão pior que ela, né? E eu imagino como isso devia estar acontecendo dentro da igreja aqui na época de Elamã, porque fala que a questão do orgulho, como começou a ter contendas, ah, voltando até a história lá de Paurã Paanchi e Pacumeni, que do tipo, meu irmão ganhou, mas eu queria o poder dele, eu queria estar na posição dele. E aí, claro, a história aqui é um extremo, né? Que ele vai e mata o irmão. Mas, assim, de que maneira, às vezes, a minha inveja, o meu orgulho, que eu acho que outra pessoa é melhor que eu, faz meu coração ficar amargo ou invejoso. E aí começar a procurar defeito na outra pessoa, para eu não me achar tão inferior, né? Para eu me achar um pouco mais superior àquela pessoa. Um, e eu acho que. Eu sinto que existem, talvez na mesma pessoa, a tendência das duas coisas, da gente se achar superior e se achar inferior. Mas, pela minha experiência com algumas pessoas que eu conheço, a gente tem uma tendência mais forte. Tipo, eu conheço algumas pessoas que parece que têm uma tendência maior de se achar superior, outras pessoas que têm uma tendência maior de constantemente se acharem inferiores, né? Um, e que às vezes a gente acha a pessoa que se acha inferior é porque ela é muito humilde. Não, isso é orgulho também, né? A humildade não é de se achar inferior. Jesus Cristo era o exemplo perfeito de humildade, mas ele nunca se achou inferior a outras pessoas, né? Ele serviu, ele se submeteu a muita coisa, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o filho de Deus e para que ele estava aqui nessa terra. Então, eu acho bem importante trazer essa nuance para a gente não achar que eu não estou sendo orgulhoso porque eu não me acho superior a ninguém, mas eu estou sempre sendo o coitadinho, a vítima, e lembrar que isso também é orgulho. E aí eu lembro do filme da Restauração, quem é da minha época, que acho que vocês duas são, eu não sei quem me ouve aí, o filme da Restauração da época 10 anos atrás, que Joseph Smith era um menininho, ele ia falar com os líderes da igreja, ele falou que ele tinha visto da primeira visão, né? E aí os líderes falavam, cuidado com o orgulho, menino. Essa frase sempre vem na minha cabeça. Pra mim, né? Cuidado com o orgulho, menina. É interessante que você falou, quando você estava falando dos irmãos ali, que é por causa do orgulho, né, dessa questão de se comparar com o irmão, ele chegou ao extremo de assassinar o irmão, né? Mas muitas vezes nós, pensando em nós vamos chegar, não vamos chegar nesse extremo, mas muitas vezes a gente mata, entre aspas, a oportunidade de, às vezes, fazer uma amizade, às vezes mata a oportunidade de aprender com alguém, mata a oportunidade de ter um relacionamento mais próximo, exatamente por esse orgulho, ou de se achar melhor, como você falou, ou de se vitimizar e achar que é um coitadinho, e às vezes acaba porque eu acho muito essa questão de vítima, ela traz exatamente essa inveja, né?
de você, ah, não, eu sou menor que ele, às vezes começa a olhar para a pessoa e sentir um pouco de inveja, querer ter a vida dela. E às vezes por trás a gente não vê o que a pessoa faz. Ao invés de a gente admirar e pensar, poxa, o que que eu poderia fazer para ter esse sucesso na vida como essa pessoa, às vezes a gente começa a criticar ou querer achar defeito e a gente não sabe o sacrifício que a pessoa fez, né? Mas a gente não sabe, que nem a questão dos atletas, a gente não vê eles treinando dia e noite. A gente sabe que isso acontece, mas a gente não vê como é. Então a gente não vê a pessoa, o esforço que ela faz dentro de casa, o esforço diário, os sacrifícios que essa pessoa faz ou já fez para chegar onde ela chegou, tanto espiritualmente quanto materialmente, seja em todos os sentidos, né? Então, exatamente essa comparação que a gente faz muitas vezes com outras pessoas, isso faz com que o orgulho ele domine, né? E a gente acaba caindo nas mãos do inimigo, é uma armadilha do inimigo também, porque a gente começa a se comparar, e a gente não anda com a nossa vida, ou começa a fazer escolhas que a gente não faria, exatamente porque a gente está se comparando com outra pessoa. E falando do versículo 12, eu acho muito interessante que ele começa falando ali, né? Continuando ali onde a Bianca estava lendo, que ele fala: construí os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos. E eu tenho a impressão, quando eu leio essa parte, eu tenho a impressão que ele vai aumentando as dificuldades. Ele fala: fúria dos ventos, dardos no torvelinho, granizo, violenta tempestade. Ele parece que ele foi aumentando. Então, é muito o que o inimigo faz, né? Ele começa pequenininho, sutil, e conforme a gente vai caindo, ele vai colocando mais coisas, a gente vai se afundando. Ou, como a gente às vezes ignora o inimigo, ele começa a lançar coisas às vezes mais fortes para ver se a gente cai, né? Então, o inimigo ele vai piorando, a gente vê isso no mundo hoje, né? Os princípios, como foram decaindo, parece que só está piorando, as pessoas estão se afastando cada vez mais do Senhor. É exatamente isso que o inimigo faz, é o plano dele, né? De ir sutilmente e daqui a pouco lançar aí, como ele fala, uma violenta tempestade, e da violenta tempestade vai ser muito mais difícil a gente escapar do que um dardo, um ventinho, né? Digamos assim. Então, por isso que é tão importante a gente construir esse alicerce, que daí ele continua, né? Para que ele não tenha poder para nos arrastar. Porque se nosso alicerce for edificado no Salvador Jesus Cristo, por mais forte que seja a tentação, por mais forte que seja o inimigo, né, tentando nos desviar, isso não vai ter poder sobre nós, porque a gente já vai estar bem firme no Salvador Jesus Cristo. Gostei muito disso. E enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, né, porque a gente vê isso acontecendo ali com o povo nefita, e é interessante ver que no capítulo 6 aí os lamanitas que foram convertidos, né, a mesa virou, né, exatamente isso. Aí os lamanitas que foram convertidos vêm pregar para os nefitas. E eu acho que a gente precisa ser muito cuidadosos, porque é muito fácil julgar as pessoas, é muito fácil julgar alguém que, sei lá, tá fora da igreja, né? Se eu deixar com que o orgulho prevaleça dentro da gente, a gente tem esse sentimento, mas nunca se sabe, sabe? É para isso que o Evangelho de Jesus Cristo existe. A intenção é que, a ideia é que você possa se voltar a Jesus Cristo, é isso que os amanitas fizeram, né? E eu imagino que deveria existir membros, assim, que nem eu, muitas vezes, que julgo as pessoas, né? Lá naquela época, né? Que olhava para os lamanitas e falava deles, né? Aquele povo selvagem e feroz e iníquo, né? Mas aí, de repente, a mesa vira. E eu também fico imaginando sobre, assim, como deve ter sido para eles a dinâmica, né? De repente, um povo que estava tão longe de Deus se aproxima de Deus e agora eles fazem parte da igreja, né? E daí você também precisa, de novo, não deixar o seu orgulho dominar e ser humilde e aceitar essas pessoas, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência também de ficar lembrando, mas não lembrando das coisas boas, lembrando daí das coisas ruins, de quem eles eram, né? Mas será que os amanitas realmente mudaram? Será que eles se arrependeram de verdade, né? Mas eles mataram muitos dos meus antepassados e agora eles fazem parte da igreja. E eu acho que
isso não acontece assim dessa forma hoje em dia, mas às vezes pode ser porque chegou uma pessoa toda tatuada na igreja, porque por muitos anos a igreja deixava bem claro, né, ali no Para Vigor da Juventude, que a gente não deveria fazer tatuagem, ou não deveria ter mais de um brinco na orelha. Não sei. E eu acho que às vezes isso pode acontecer com a gente também, né? De a gente olhar para as pessoas dessa forma. Mas eu achei muito interessante como a mesa virou e como os amanitas vieram ali para ensinar os nefitas, assim como as pessoas que estão sendo conversas, que estão voltando para a igreja, elas têm coisas que elas podem nos ensinar também. A gente pode aprender com a conversão delas, porque foi isso que os lamanitas fizeram, né? Ali no capítulo 6 eles vêm com a intenção de compartilhar a conversão deles, os nefitas, né? E eu acho que a gente tem muito a aprender com as pessoas que têm se convertido, e se a gente deixar o orgulho de lado, ser humilde, não julgar, né? A gente pode realmente fortalecer a nossa fé através dessas experiências. Eu achei muito legal o que tu falou e conectou com uma das coisas que eu pensei no capítulo 3 que fala, falando sobre orgulho no 33, 34. Capítulo 3 fala, versículo 33, 34, ele fala: salvo pelo orgulho, começou a manifestar-se na igreja, não na igreja de Deus, mas no coração daqueles que professavam pertencer à igreja de Deus. E encheram-se de orgulho a ponto de perseguirem muitos de seus irmãos. Eu não sei, por muito tempo, quando eu tinha imagem de perseguir o irmão, eu pensava uma pessoa assim com um arco e flecha, com uma espada, né, correndo atrás do outro, mas essa perseguição pode ser muito mais sutil, como o exemplo que tu estava dando, né, de julgar a pessoa que é diferente quando chegou na igreja, toda tatuada, toda cheia de piercing, ou a saia muito curta, sei lá, a aparência da pessoa, né, ah, ou tá falando palavrão, ou com cheiro de cigarro, seja lá, né, o preconceito que a gente tenha, ah, ou o pecado que a pessoa, ou falar, fofocar, né, porque tu sabia que fulano de tal fez isso, isso, e aquilo, ó. E eu fiquei pensando qual a cultura que eu tô criando dentro do meu lar nessa questão. Na questão da fofoca, na questão de ficar falando da vida dos outros, sabe? E ficar julgando. Eu tenho um irmão que, quando a gente era criança, ou adolescente, né, quando a gente morava em casa, toda vez que algum tipo de comentário assim começava a fazer, ele fazia cara feia, ele não gostava. E ele meio que criticava a gente. Ou ele tentava mudar de assunto, ou ele falava, eu acho que isso não é legal de falar. E, pô, eu admiro isso muito, sabe? Porque ter a coragem de, quando o assunto entra, de tu dizer, ei, vamos trocar de assunto? Vamos parar com essa besteira? Porque é muito natural do ser humano essa tendência de julgar e essa tendência de querer compartilhar o seu julgamento com alguém, né? Não sei por quê, acho que é o orgulho, né? Eu sinto que por alguma razão faz a gente sentir melhor sobre a gente mesmo, né? Quando a gente vê o pecado do outro, ou quando a gente julga o outro, como se a gente sentisse que a gente fosse melhor. É uma tendência muito natural. Mas de primeiro ter a coragem de parar quando essa tendência surge, porque eu acho que, como eu disse, é uma tendência natural, vai surgir sempre. É o nosso homem natural dentro da gente. Então, tudo bem se a tendência vier, mas a gente não pode deixar ela continuar. A gente tem que parar essa tendência. Outro de, se outras pessoas estão conversando, a gente tentar ou mudar de assunto, ou, né, não participar daquilo. E acho que o mais difícil de todos é aceitar a correção quando eu estou fazendo isso. Porque eu lembro quando eu era jovem que eu achava muito chato. Ai, que irmão chato, cara. Só deixa eu fazer minha fofoquinha, né? Mas ter a humildade de aceitar essa correção e de aceitar, poxa, é verdade, tá certo. Vou morder minha língua aqui, vou segurar, deixa pra lá, vamos mudar de assunto, né? Porque já teve situação em que eu falei mal de fulaninho de tal, fulaninho de tal descobriu, veio tirar as contas comigo, viu? E não é legal. Então, muito melhor não falar mal de nenhum fulaninho de tal.
E eu acho que é uma experiência de humildade, de a gente reconhecer, pô, eu sou tão imperfeito, eu sou tão dependente de Cristo quanto todas as outras pessoas são. Quem sou eu para julgar? E por que que eu vou perder o meu tempo perseguindo os meus irmãos? Né? Porque no final é isso, quando a gente está fofocando, quando a gente está falando, está julgando os outros, é o que a gente está fazendo, a gente está perseguindo os irmãos. Isso vai gerar problema para nós, para nossa família e para a igreja, para a própria igreja, para o evangelho de Jesus Cristo. Eu estou prejudicando, eu estou destruindo o reino de Deus, de certa maneira, de uma maneira indireta. É o que eu estou fazendo. Mais Eu um puxão de tenho... orelha. É, desculpa, é Não, interessante que você tocou nesse assunto, porque recentemente o meu presidente Staca, ele veio na nossa aula e ele está fazendo isso em todas as aulas. Ele está falando, ele está dando o mesmo discurso, e o discurso é sobre a língua. É bem isso que vocês pensaram. É sobre ficar falando mal dos outros, porque infelizmente ele falou que isso está acontecendo muito na Staca, e isso causa desunião, como você falou, na igreja em si, né? E até é interessante que você citou, às vezes a gente fica julgando as pessoas, e muitas vezes quando a gente fica julgando as pessoas e lembrando dos defeitos e de algo que a pessoa fez há 10 anos atrás, isso impede até às vezes o progresso da pessoa, né? Porque a gente está rotulando a pessoa de algo que a gente nem sabe qual é a situação dela, porque às vezes a pessoa já se arrependeu, já faz 10 anos que a pessoa já se arrependeu, o Senhor já perdoou, esqueceu, como fala a Escritura, que o Senhor esquece, e nós estamos lá lembrando, e lembrando, e às vezes fazendo a pessoa sentir mal, às vezes sujando a imagem da pessoa para outras pessoas que nem conhecem. É algo totalmente injusto, né? E terrível da nossa parte de fazer algo assim, né? De ficar manchando. É algo que, como fala, faz aquilo que você gostaria que fizessem para você. Eu não gostaria que alguém pegasse algo que às vezes nem eu lembro que eu fiz, às vezes algo mínimo, e ficasse falando para os outros como se isso fosse toda a minha personalidade, toda a minha pessoa, algo que, um erro que eu cometi, porque querendo ou não, é um erro que a pessoa cometeu há muito tempo. E não tem por que a gente ficar falando e comentando e levando isso para frente, né? Eu fico imaginando, na minha estaca, por exemplo, o presidente falou que está acontecendo muito, eu fico imaginando, poxa, agora, ainda mais agora, né? Isso é o inimigo trabalhando, né? Jogando lá o granizo, daqui a pouco vem a tempestade. Mas justo agora que aqui na nossa região, em Florianópolis, foi anunciado um templo. Então, olha só, agora que foi anunciado um templo, está acontecendo essa desunião. Olha o inimigo trabalhando direitinho, né? Então, o presidente, inclusive, no discurso, ele falou sobre isso, né? Agora que foi anunciado o templo, a gente tem que agora ser mais unidos, se preparar para estar lá no templo, sermos oficiantes lá no templo, porque vai precisar, vai estar na nossa região. Então, realmente que nós possamos pensar sobre isso, né? Se eu não quero que fiquem falando de mim, então eu não vou ficar falando das pessoas. Isso causa isso causa mal para nós também, né? Porque isso é totalmente orgulho, é rancor, é inveja, seja o que for, ficar achando defeito nas pessoas. E algo que me chama atenção, porque muitas vezes quando a pessoa ela tem, é um hábito, né, de você falar mal dos outros, você ficar fazendo esse tipo de coisa. E quando a pessoa ela tem o hábito de fazer isso com qualquer pessoa, isso começa a passar até para as pessoas que ela gosta, que ela ama, que ela convive, isso começa a passar para líderes da igreja, ela começa a falar mal de tudo e de todos, né? E o primeiro sinal de apostasia é quando a gente começa a falar mal de líderes. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Se eu começar a achar algo negativo em todo mundo, em todas as pessoas da minha volta, começar a achar algo negativo nos líderes da igreja, daqui a pouco eu vou me afastar, porque o inimigo ele vai começar ali, né, de forma sutil, e eu não vou mais acreditar, eu não vou, aí o orgulho vai subir, e quando o líder fala algo, eu não vou ouvir, não vou querer fazer, não vou querer ser corrigido. Então, isso pode levar a coisas muito maiores, né, da gente realmente se afastar não só do Senhor, mas se afastar da igreja dele, das pessoas que estão à nossa volta, que querem nos ajudar, isso acaba nos afastando, né? eu tinha uma amiga quando a gente morava em Kansas, que quando alguém fazia um comentário que não era muito bondoso, imediatamente ela fazia assim: Oh, não! Esse comentário não foi bondoso. Ah, mas tudo bem, a gente não vai mais falar sobre isso.
mudava de assunto. E eu vi, Parece um programa infantil, né? Oh, aham, não! e era de uma forma tão assim, chegava, era tipo cômico, mas ao mesmo tempo tão assim, bondosa a forma como ela falava e assim a entonação da voz que não tinha como você se chatear, sabe? E eu vi isso acontecendo tipo em grupos de mulheres, às vezes na cidade de Socorro, mas imediatamente quando alguém falava, ela falava: "Oh, não, esse comentário não foi bondoso, mas tudo bem, a gente não vai mais falar sobre isso." Passado. Mas sabe que quando eu me casei, eu me mudei, né? Me mudei de um lugar para outro. E um dia uma pessoa fez um comentário sobre uma família, sobre algo errado que eles tinham feito muitos anos atrás. E até hoje, quando eu ouço falar sobre essa família, quando alguém fala sobre um membro daquela família, é a primeira impressão que me vem à mente e eu penso mal sobre eles. Eu não conheço eles direito. E eu sei que a situação já foi inteira resolvida, sabe? E é tão triste pensar nisso, porque, especialmente porque quando eu penso sobre a minha vida antes de ser batizada, gente, eu fiz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Sabe, eu era assim, uma mentirosa, eu fazia muitas coisas horríveis. E eu penso, às vezes eu penso sobre isso, se as pessoas me conhecessem naquela época e quem eu sou hoje, elas não acreditariam que é a mesma pessoa, porque eu mudei completamente. E essa é a beleza da expiação de Jesus Cristo, né? A gente ter essa oportunidade de mudar. E é muito triste a gente lembrar das pessoas pelos erros delas, porque a gente, se a gente parar para pensar, a pessoa que a gente era antes de começar a gravar esse podcast não é a mesma pessoa que a gente é agora, porque a gente está aprendendo alguma coisa, a gente está mudando, né? A gente está tendo impressões do espírito. E a gente pode escolher fazer diferente a partir de agora. Teve coisas que vocês comentaram que eu pensei, nossa, eu preciso muito melhorar nisso. Eu vou fazer uma meta, né? A partir de amanhã, a partir de hoje, assim que eu terminar isso aqui, eu vou escrever no meu diário e eu vou tentar fazer isso melhor. Sei lá, né? Então, assim como a gente, eu não quero ser, assim como eu não quero ser lembrada de quem eu era, é muito injusto eu lembrar das pessoas pelos erros que elas cometeram, por quem elas eram, né? Mas eu gostei muito das coisas que vocês comentaram. Falando sobre corrigir, né? Já falando sobre não julgar. Mas ali no capítulo 5 eles estão na prisão, Lei e Nefe, e aí tem a voz que vem dos céus, né? E eles pegam fogo, literalmente, gente. Muito legal, né? Eles pegam fogo, literalmente, e uma voz vem do céu. E aí no versículo 30 descreve essa voz. Fala assim: E aconteceu que quando ouviram essa voz, notaram que não era uma voz de trovão, nem uma voz de ruído tumultuoso, mas eis que era uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetrava até o âmago da alma. Quando eu li isso, foi assim, na minha mente, assim, como mãe, eu pensei, poxa, essa é o tipo de voz que eu preciso ter quando eu estiver corrigindo os meus filhos. Mas também pode ser aplicado quando a gente está, sei lá, conversando com o marido, tentando corrigir alguma coisa com o marido, ou num chamado da igreja que você precisa corrigir, ou redirecionar, ou ajudar uma pessoa. Ah, ou com um membro da família, né? Foi o que eu pensei, porque a voz aqui tá chamando eles ao arrependimento, pelo que eu entendi, né? Diz arrependei-vos, arrependei-vos. Tá chamando ao arrependimento. E que a gente já tem ouvido em vários discursos da Conferência Geral que o arrependimento muitas vezes a gente vê como uma coisa negativa, mas na verdade é uma bondade do Pai Celestial que Ele está nos dando, é um ato de graça, é um ato de bondade, é uma oportunidade o arrependimento, não um castigo. E E como que eu posso fazer isso com os meus filhos? O meu filho, com muita frequência, quando eu tô tentando ser firme e corrigir ele,
ele começa e faz uma cara de triste, assim, fica meio chateado, e ele fala, não briga comigo. E eu tenho que falar, não tô brigando contigo, eu só estou sendo firme. Mas eu lembrei que talvez eu possa ser firme de uma forma talvez mais mansa, não sei. Eu tenho que rever os meus conceitos aqui, pensar um pouco mais sobre essa escritura. Mas eu gostei muito disso, de que nós podemos corrigir, nós podemos chamar o arrependimento, podemos redirecionar de uma maneira que não vai ser com uma voz de trovão, de um ruído tumultuoso. Não precisa ser, assim, impactante dessa maneira. Pode ser impactante de uma maneira mansa, de uma maneira suave, que é o que vai fazer penetrar até o âmago da alma. E agora, como fazer isso, não sei. Mas eu vou tentar. Talvez começar pela parte suave, né? Usar uma voz. Eu gosto muito do que você falou, né, a respeito do arrependimento, que, na verdade, ele é uma bênção, é um privilégio, né? Teve uma aula do seminário que a gente falou um pouco sobre isso, e a gente falou, imagina se, tem até um vídeo da igreja que mostra, imagina se no mundo, se a gente não pudesse se arrepender, imagina se tudo que a gente fez, a gente não pudesse pedir desculpa, não pudesse voltar atrás, não pudesse devolver, imagina o quão terrível isso seria, né? Como a gente viveria em miséria, né? Não podendo corrigir os nossos erros. Então, o arrependimento, ele é uma bênção, e ele só é possível através do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Então, como fala a escritura famosa de Elamã 5:12, né, que o Salvador Jesus Cristo, ele tem que ser a nossa base, ele tem que ser o nosso alicerce, e ele só representa isso por conta do que ele fez, né, da expiação que ele fez por cada um de nós. Então, eu sou muito grata por ter esse acesso, né, ao Salvador, à expiação, por ter esse conhecimento também, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, poder saber disso e poder me arrepender e mudar, aprender, como vocês falaram, né, que nós aprendemos, estamos aprendendo aqui juntas agora, então poder aprender, rever a minha vida, poder mudar os meus hábitos, poder mudar o meu dia a dia e me aproximar mais do Salvador e tentar ajudar as pessoas da minha volta a fazer isso também, né? Principalmente no nosso lar, né? É muito difícil quando alguém de casa segue o evangelho, alguém não segue, quando a família está dividida. Então, é muito bom, perdão, é muito bom poder ter essa oportunidade de ajudar um ao outro também, né? Como família, como casal, poder mudar, poder se corrigir, desenvolver essa humildade de ouvir um ao outro, de ser parceiros iguais e poder nos aproximar juntos do Salvador, né? Saber que depois dessa vida a gente ainda vai ter muito mais alegrias juntos, né? Em família, em amigos também. Assim como a gente é amigo aqui, a gente também vai se encontrar lá e ter essa bênção e relembrar, né, as coisas que nós passamos, relembrar das coisas boas, não das coisas ruins, não dos defeitos, mas relembrar das coisas boas e principalmente lembrar do Salvador Jesus Cristo, né, o quanto ele estava na nossa vida, o quanto nós permitimos ele estar em nossa vida, para que nós pudéssemos chegar nesse ponto, né, de estar novamente com ele.